Bom dia, você que me assiste. A Deus abençoe seu dia no nome de Jesus, e te dê muita graça nesse dia. Quero antecipadamente desejar mais uma vez a todos vocês um Feliz Natal e que Deus vos abençoe poderosamente. Vamos meditar na palavra de Deus com a mensagem de hoje prometida ontem, falando dessa data tão especial. E o título da mensagem de hoje é: o que entendemos sobre o Natal? Uma pergunta. O que entendemos sobre o Natal? Vamos orar juntos? Deus, no nome de Jesus, abra as nossas mentes. Nós pedimos ao Senhor para entendermos o que a palavra Natal significa para nós e o que a palavra Natal, segundo a vontade do Senhor, pode produzir ou poderá produzir muitos frutos nas nossas vidas se entendermos bem. Então, meu Deus, seja conosco neste momento. Dai-nos a graça do Senhor e a paz do Senhor. Abra os nossos corações e entendimentos para que não tenha nenhuma, ó Deus, dúvida, não tenhamos nenhuma, ó Deus, palavra negativa sobre o dia de hoje e que nós entendamos o que o Senhor quis dizer quando enviou teu Filho Jesus para nascer, viver, morrer, ressuscitar, ser recebido no céu e com a promessa de voltar para nos levar para junto deles. Ensina-nos neste momento, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe nesta palavra e volta ao título. O que entendemos sobre o Natal? Vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 26, que diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. No 6º mês. Que 6º mês é este? O 6º mês de Isabel. Isabel era estéril, esposa de Zacarias, que já estava velha, e então o anjo foi enviado a Maria no 6º mês que Isabel estava grávida. E nós prometemos falar sobre aparições de anjos, por que eles aparecem. Queremos lembrar a você que os anjos sempre em momentos especiais, os anjos apareciam. E até hoje, em momento muito especial, o anjo enviado por Deus pode aparecer. Estamos diante de um caso aqui que reflete muito a data de hoje. Era o pré-natal de Jesus Cristo, era antes do nascimento de Jesus Cristo. E aí temos muitas aparições de anjos neste período do nascimento de Jesus Cristo. Bom, o anjo já tinha aparecido a Zacarias, O anjo falou com Zacarias de que Isabel, a mulher estéril dele, teria filho, Temos a promessa, a profecia de Deus lá em Isaías também, de que foi prometido lá que a virgem daria à luz a um filho, E o nome dele seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, a Bíblia diz lá em Isaías também que o principado estava sobre os seus ombros. A Bíblia diz em Isaías também que ele seria chamado de Emanuel, que seria Deus conosco para sempre, Que jamais nos abandonaria, jamais nos deixaria só. Ele estaria conosco após o seu nascimento, E isso tudo foi profetizado e foi falado. Se você for em Números, você vai ver que o nascimento de Jesus também dizia que ele seria a estrela de Jacó. Que maravilha! Ontem falamos de Jacó e do ajuntamento, do acampamento de anjos ali. E agora vemos acontecendo as mesmas coisas que aconteceu naquele acampamento ali, agora, no pré-nascimento de Jesus Cristo, no pré-natal. Volto a perguntar, o que entendemos de Natal? O que o povo entende sobre o Natal? O título da nossa mensagem é: o que entendemos sobre o Natal? É muito bom de se pensar nisso, porque cada um toma o seu próprio rumo, cada um tem a sua própria decisão. Ele pensa que sabe, Cada um pensa que sabe sobre o Natal. Mas o que mesmo era o Natal? Então lemos aqui que foi enviado da parte de Deus um anjo chamado Gabriel. E ele visita uma jovem que foi profetizada em Isaías,
uma jovem lá na cidade de Nazaré e diz para ela: você é bendita, você foi escolhida, Deus achou graça na sua vida. E por que essa saudação? Ela estranhou. E aí o anjo fala para ela: porque nascerá o Filho do Altíssimo. Está escrito lá e você precisa ler isso. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Então, nisso aí, vem a explicação por que quando ele dizia: Jesus, a tua mãe está lá fora te esperando, e ele perguntava: quem é minha mãe? Porque está lá na Bíblia que ele deveria ser chamado Filho do Altíssimo. Ele não seria nomeado filho de Maria ou filho de José pelo plano de Deus. Claro que no plano dos homens, uns diziam que ele era filho de José o carpinteiro, outros diziam que ele era o filho de Maria, e isso não ofendia o plano de Deus. Mas no plano de Deus, ele seria chamado Filho do Altíssimo. Leia a Bíblia, vai lá em Lucas e você vai ler exatamente o que eu estou te falando. Leia o texto completo, nós não temos tempo para ler o texto completo, mas eu quero que você leia o texto completo. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Quando você vai ver o anjo também aparecendo em Mateus para José, ele repete a mesma coisa a José. O que nela está gerado é do Espírito Santo de Deus. Ela está usando o seu ventre para trazer ao mundo o plano de Deus. Mas jamais, em momento algum da Escritura, diz que Maria era a mãe de Deus. Você precisa entender isso dentro da Bíblia, da palavra de Deus, e não seguindo os próprios ensinamentos de humanos que querem trazer benefícios para suas religiões. Seja pastor, seja padre, seja quem quer que seja, se não estiver repetindo o que a Bíblia diz, você não deve aceitar. Mas você pode e deve aceitar o verdadeiro sentido do Natal. E como acontece este Natal, este nascimento de Jesus? A Bíblia diz que José precisava ir ali fazer o período do recenseamento. E ele precisava ali, fazer isso lá em Belém, mas lá não tinha hotel, não tinha lugar para eles ficarem, não tinha hospedagem. E chegava nesse mesmo período o tempo que Jesus precisava nascer. Agora, não parece um tempo que vivemos, parece um tempo de sofrimento, um tempo de desprezo. Ninguém abriu suas portas para Maria e para José, mas era necessário que eles fossem para uma estrebaria ali, para que Jesus nascesse ali, para que se cumprisse também a Escritura. Porque se você for estudar a Bíblia, você vai ler, vai ver que tudo que Deus fez faz sentido. E o Natal faz sentido sim, mas da maneira bíblica. Então ele nasce ali na estrebaria, nasce ali no meio de animais, e Deus está visitando. Deus já havia falado sobre o nascimento de João para Zacarias através do anjo. Deus já havia mandado o anjo visitar a Maria. Deus já havia mandado o anjo visitar a José. E então o que precisava acontecer era Jesus nascer, mas ele nasceu em cima de perseguição. Ele nasceu num lugar muito humilde, não tinha ali excesso de alimentação, não tinha ali bebida, não tinha nada disso. Onde Jesus nasceu, existia José, o cuidador, Maria, a genitora ali, a que ofereceu o ventre e aceitou isso por ser plano do Espírito Santo de Deus. Ela sabia que tudo isso era obra de Deus e não dela, e de repente, Jesus nasce ali nesta cena. Sem comida, sem bebida, sem nada, sem a extravagância, sem muita coisa que hoje o mundo faz. E eu pergunto a você novamente, o que entendemos sobre o Natal? Será que esse Natal que estamos vivendo, ou que projetamos viver, é o Natal bíblico? Eu pergunto a você que gosta de beber, que gosta de farrear, se o teu filho estivesse fazendo aniversário, você poderia beber até
até fazer escândalo, até ficar conversando o que não deve, e bebendo, e bebendo, e bebendo, e deixar de confraternizar com teu filho, de alegrar-se com ele, de fazer o teu filho ter prazer. Então, por que as pessoas correm para bebedeira, correm para grandes festas, correm para se presentear, se, na verdade, eles dizem que estão comemorando o aniversário de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo? Por que as pessoas, correm para essas coisas? Por falta de entendimento, de ler a Bíblia, de buscar a Bíblia, de ter um senso de sentido na vida deles, dizendo, está errado o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo não está na Bíblia, porque quando Jesus nasceu era perseguição, Jesus corria risco de morte, Jesus precisou ser segredado o seu nascimento, e ele nasceu, e ao invés dele se alegrar de fazer farra, ele foge, José foge com ele para o Egito, porque a perseguição era tremenda. Mas quando Jesus nasce, o que chega aqueles pastores que estavam apacentando ali os seus rebanhos? A Bíblia diz que esses pastores não eram como os pastores de hoje. Esses pastores eram diferenciados, porque esses pastores de hoje querem beber, querem comer, querem se alegrar. Aqueles não, aqueles estavam na vigília da noite, cuidando das suas ovelhas. É por isso que eles viram o anjo dizer a eles, não temas, porque hoje nasce o Salvador do mundo, e isso é nova de alegrias para todo o povo. Ele salvará o homem que se jogar aos pés dele e que aceitá-lo como Salvador e Senhor. Aqueles pastores se alegraram porque uma multidão dos céus, de anjos, desceu ali e fizeram festas com ele e louvaram a Deus nas alturas. Natal, no entendimento bíblico, não é nada do que acontece. Essa comilança, essa bebedeira, essas festarias para cá e para lá, todo mundo festejando e se esquecendo que o porquê que Jesus nasceu, o plano de Deus eterno para o mundo. Então, as pessoas desejam mutuamente Feliz Natal para você. Eu só posso desejar um Feliz Natal para você se você entender que neste dia nasceu o Salvador do mundo. Aquele que morreu por você. Aquele que viveu por você, aquele que carregou uma cruz por você e que quer salvar você e que foi dito aos discípulos, olha, este Jesus que vocês veem subindo para o céu, ele descerá também. Eu não tenho como te desejar um Feliz Natal se você não entender que Natal é momento de você se jogar aos pés de Jesus e dizer, bem-vindo Salvador que nasceu por mim, pelos meus pecados, para mudar a história. E a Bíblia promete isso para aqueles que creem em Jesus. A tua história será mudada, você será abençoado. O Natal fará sentido na tua vida se você estiver nos pés de Jesus, se você se jogar aos pés de Jesus. Então larga esta bebedeira, larga essas festanças que existem por aí, e passa a meditar em Deus. Claro que você pode passar um momento com a família, sim, mas entendendo o que é verdadeiramente o Natal. Porque senão você vai estar vivendo em vão. Você vai estar vivendo sem entender o plano de Deus para a humanidade, para salvar o homem. Jesus não nasceu para trazer festanças para ninguém. Um dia nós festejaremos com ele na glória, mas até então precisamos viver este momento do nascimento dele com muita reverência, com muito amor e dizendo, eu quero dizer aos outros o porquê do Natal, eu quero passar para os outros o sentido do Natal verdadeiro, onde Deus, anjos e homens se unem para que o plano de Deus seja executado nas nossas vidas, para que nós, homens mortais, nos tornemos imortais eternamente para viver com ele na glória. Você precisa entender isso. Se você não andar com Jesus, se você não viver para Jesus, o seu Natal é simplesmente uma festa pagã, uma festa vã, porque o verdadeiro sentido de Natal não estará sendo vivido por você. É por isso que eu paro para meditar, é por isso que eu paro para buscar a Deus, para orar a Deus e para poder dizer, Senhor, muito obrigado por ter enviado o teu Filho Jesus para nascer por mim, viver por mim, morreu por mim e ressuscitou por mim e para dar-me direito à vida eterna.
Você precisa entender o verdadeiro sentido do Natal. O que entendemos sobre o Natal? Natal é um momento de você estar juntinho com Deus, feliz com Deus e dizendo: eu o aguardo. Esse Jesus que nasceu de forma tão humilde, tão simples, debaixo de perseguição, com a pobreza tremenda que nem hospedaria tinha. Os magos tiveram que trazer presentes para ele que ele tivesse então como ir lá para o Egito e viver lá um período até que morresse o rei perseguidor e ele poder voltar, crescer e ministrar e fazer diferença no mundo judaico e no mundo gentílico. Você e eu agora entendemos que Natal sem cultuar a Jesus, Natal sem nos dobrarmos a Jesus, sem estarmos sóbrios, sem bebida, sem efeito de álcool, sem essas dançarias tolas que existem por aí. Natal não é nada disso. Natal é estar em comunhão com Deus, agradecendo por ter enviado o Salvador do mundo. Que você seja feliz nesse Natal, entendendo o verdadeiro sentido de Natal. E o que entendemos sobre Natal? Entendemos que Deus cumpriu o plano dele nas nossas vidas. Então, assim, eu posso desejar a você e a sua família um feliz Natal na presença do Senhor Jesus. E que Deus abençoe você, no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Rivo Martins. Deus abençoe você e família e traga entendimento a você, no nome de Jesus.